Rogério, queria pedir que você nos contasse qual o título da sua tese e o que exatamente você estudou no seu doutorado. O título é Educação e Comportamento Político, os retornos políticos decrescentes da escolarização brasileira recente. Qual é o tema, em última análise? Exatamente esse, ver como é que a educação impacta o comportamento político. A minha ambição no começo, e enfim, o meu resultado acho que é satisfatório em abordar a questão, era entender como é que o aumento da escolaridade brasileira, que a gente viu dos últimos, especialmente 20, 25, 30 anos, houve um aumento importante no acesso à escola brasileira, como é que isso podia ter impactado o comportamento político? Eu acabei fechando o meu foco em duas dimensões mais importantes, participação política e apoio à democracia. Essa ideia, você falou em fechar o seu foco. A ideia do doutorado surge de onde? Você tinha perguntas, enfim, isso se relaciona com o seu mestrado? Você tinha uma dúvida que precisava ser respondida? Como nasce a tua pesquisa? Em grande medida é uma construção mesmo, né? A carreira acadêmica tem isso é uma coisa boa. E aconteceu comigo, posso dar esse depoimento. Uma construção que começou no mestrado. Então, no mestrado, eu estudei como é que a mídia afetava alguns comportamentos políticos, atitudes políticas, comportamento político, mais especificamente, confiança em instituições democráticas. E olhando o impacto da mídia, eu acabei descobrindo, enfim, isso não era uma descoberta, né? Eu acabei com a atenção despertada por o impacto que a escolaridade tinha. Então, eu olho o impacto da mídia, ele não é tão claro quanto o impacto da escolaridade. Então, eu decidi que no doutorado eu daria esse passo adiante, que era, sem perder de vista o meu interesse inicial, que era a mídia, né? Eu faço outros trabalhos analisando o impacto de mídia em comportamento político, mas eu dei esse passo de entrar para um novo campo, que era ver como a educação impactava o comportamento político. E no doutorado, o que você descobre avaliando agora a educação? Pois existe uma sabedoria convencional que diz que, aumentando a escolaridade do indivíduo, você vai gerar maior ativação política e maior apoio à democracia. Então, isso está nos livros, está na teoria da ciência política, né? Minha área é ciência política, tem rios de tinta bem gastos com essa teoria, muitos livros escritos, muitos artigos. Isso como eu falei antes, é uma certa sabedoria convencional, mas que vai além do mundo acadêmico. A professora Elisa Reis, da UFRJ, né, da Federal do Rio de Janeiro, já fez uma pesquisa com a elite brasileira, publicada em 2000, salvo engano meu, que mostrou o seguinte: para a elite brasileira, o principal entrave ao avanço da democracia no Brasil é o baixo nível de instrução da população. Isso aparece como mais importante na percepção da elite brasileira do que a própria desigualdade, do que a pobreza, né? E mesmo do que, por exemplo, uma coisa que está todo dia nos jornais, a falta de tradição partidária do Brasil. Isso aparece como o terceiro item mais citado. O primeiro é o baixo nível de escolaridade do brasileiro. Então, partindo dessa sabedoria convencional, eu, num certo sentido, quis botar à prova. E será que isso realmente aconteceu no caso brasileiro? A gente teve a educação brasileira, o acesso, pelo menos, à escola, tem crescido de maneira muito pronunciada dos anos 80 para cá. E me pareceu que o Brasil era um caso excepcional para você botar à prova essa teoria que, em princípio, vale para o mundo inteiro, né? Embora tenha sido desenvolvida, sobretudo, nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, nos países mais desenvolvidos economicamente. E, afinal, a teoria vale para o caso brasileiro? Em grande medida vale. Então, o principal achado do meu doutorado é que o cidadão que tem maior escolaridade, ele tende a ter maior ativação política e ele tende a ter maior apego à democracia. O que isso quer dizer? Que ele rejeita mais o regime militar, por exemplo, que ele rejeita mais formas de governo que são autoritárias. Por exemplo, um regime de partido único, ou um regime de presidente forte que tenha poder sobre tudo, sem que a população tenha chance de se posicionar. Então, no caso brasileiro, isso se confirmou em grande medida. Agora, então, até aí eu não acrescentei nada ao conhecimento que já existia lá fora anteriormente. Agora, um achado sobre o qual eu gosto muito de chamar a atenção é que
o ganho que a escolarização está produzindo no Brasil caiu. Se a gente olha, o período que eu analisei vai de 89, logo após a redemocratização, até 2006. Portanto, há 4, 5 anos. Né? O que eu vejo é que, se em 89, por exemplo, a educação superior representava isso aqui de ganho em matéria de comportamento político, em 2006 ela representa isso aqui. Quer dizer, ela ainda traz ganho em matéria de ativar politicamente o cidadão, ela traz ganho em matéria de torná-lo mais democrata, mas menos do que já trouxe. Então, isso vamos dizer, é um sinal amarelo que deve se acender aí para mim, para você, para todos nós que temos compromisso com uma convivência democrática. Não é? Quando você fala em sabedoria convencional, isso não é tão somente o senso comum. Isso estava amparado em literatura acadêmica e você vem e contesta isso em parte, enfim, faz a chamada ruptura epistemológica e acrescenta um dado novo no que nós conhecemos sobre essa relação educação e política, é isso? É isso, é perfeitamente isso. Então, desde os estudos dos anos 50 nos Estados Unidos, sobretudo quando a escola de Michigan começou a se debruçar muito fortemente sobre o comportamento político e um instrumento de pesquisa que eu uso, que é o survey, a pesquisa de opinião, começou a ganhar muita importância no meio científico. Desde esses primeiros estudos, os pesquisadores têm percebido muito claramente que a escolaridade é uma variável-chave para você entender o comportamento político. Então, tem outras coisas importantes, por exemplo, se o cidadão está no meio rural, ou está no meio urbano, se ele tem ligações pessoais, né, o que se convencionou chamar de capital social, se ele tem ligações sociais importantes que o trazem para o mundo da política, que o trazem para a participação, né? Essas coisas pesam também. Mas, como variável isolada, a escolaridade, os estudos mostram, então, desde os anos 50 nos Estados Unidos, a escolaridade isoladamente é a variável que tem mais impacto sobre o indivíduo. Não é? Então, sim, na verdade, isso é uma verdade científica também, uma verdade científica. Agora, naturalmente também, à medida que... você sabe como evolui a ciência. A gente constrói uma verdade e depois a coloca à prova. Né? Constrói teorias e depois você testa com os dados, com a empiria, com a realidade. Então, nesse caso, já nos Estados Unidos, final dos anos 70, os pesquisadores começaram a desconfiar mas será que a relação é tão automática assim? Então, eu aumento a escolaridade da nação como um todo, a média de escolaridade da nação como um todo. Isso automaticamente vai gerar uma nação mais democrata, mais apegada a princípios democráticos, vai gerar uma nação de maior ativação política. Então, já nos anos 70 nos Estados Unidos, já começou a se falar num paradoxo, num quebra-cabeça da participação. Os níveis médios de escolaridade americano tinham crescido desde os anos 50, então, no final dos anos 70, o pesquisador olha para trás, um pouco como eu fiz, né? Eu não estou inventando nada, em grande medida eu estou recombinando elementos para chegar no desenho da minha pesquisa, né? Então, esse foi um elemento que eu recombinei. O pesquisador, no final dos anos 70 nos Estados Unidos, olha para trás e fala, aumentou o nível de escolaridade da população como um todo. Ela está participando mais? E qual a conclusão que ele chega? Não, ela não está. Então, tem outros fatores que intervêm nessa relação escolaridade, comportamento político, que a gente deve olhar também. Então, foi esse olhar que eu desenvolvi para o caso brasileiro. Você citou alguns itens já da sua metodologia. Queria que você explicasse em detalhes como você estruturou a sua pesquisa. O que você utilizou, como você combinou os dados, exatamente como você fez o seu caminho científico no doutorado. Uhum. Então, você veja, a gente está falando de coisas que estão muito na cabeça das pessoas, né? Como é que você vai avaliar se o cidadão é mais democrata ou menos democrata? Se ele está mais interessado em política ou menos interessado em política? A gente procura aí no mundo real indicadores que permitam botar à prova as nossas teorias, né? No meu caso, uma metodologia que se mostrou muito útil foi essa de surveys, de pesquisa de opinião. O que é exatamente um survey? Então, um survey é essa coisa que a gente conhece muito no Brasil, relacionada à campanha eleitoral. Aquela pergunta que os institutos fazem, em quem você votaria se a eleição fosse hoje? Aquilo é um survey. É você, usando um instrumento com perguntas e respostas, você tenta avaliar a atitude e eventualmente comportamento também, mas você tenta avaliar o que está lá dentro da cabeça
do entrevistado. Seria uma sondagem, pode se chamar de qualitativa ou não? Então, não, ela é basicamente tida como quantitativa, porque ela tem a ambição de, mais do que olhar um cidadão isolado, então, por exemplo, se eu fizesse uma imersão, por exemplo, uma observação em um cidadão, eu acompanho o cidadão desde a pré-escola até o final da universidade, se ele fosse até o final da universidade, e aí eu fico tentando ver como é que isso impactou no comportamento político dele. Isso aí eu podia chamar de uma metodologia mais qualitativa, né? Eu tenho um N pequeno, o N é o número de observações. Na verdade, estou olhando um indivíduo, eu tenho um N1 e estou olhando ele em profundidade. Isso seria uma metodologia qualitativa. No survey, você tem a ambição de ser mais quantitativo. Então, a gente trabalha com surveys, eu trabalhei com surveys nacionais, em geral as amostras têm 2.000 entrevistas. Então, é como a gente conhece de campanha eleitoral mesmo, quem está vendo a gente em casa vai lembrar disso. Não vou citar nome de instituto nenhum, mas o Instituto Data X vai a campo e ele tenta, ouvindo 2.000 brasileiros, representar a população toda, os 190, 200 milhões de brasileiros todos. Isso é uma metodologia quantitativa. Tem muita matemática, né? Tem muita estatística, muito método quantitativo antes, para desenhar a amostra, e depois, na análise que eu fiz, eu também uso métodos quantitativos. Esses dados estavam já disponíveis, eram pesquisas feitas que você recuperou e analisou com os seus propósitos, é isso? Sim. Você não realizou nenhuma pesquisa, essa que é a questão. Sim e não. Então, eu realizei uma em 2006, eu participo de um grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo, que é ligado ao professor José Álvaro Moisés, que é o grupo de pesquisa temático, e também, inclusive, eu tenho que falar que tem financiamento da FAPESP, esse grupo, que é o grupo nosso tema de pesquisa é a desconfiança do cidadão nas instituições democráticas. E com verba da FAPESP e juntando nossos interesses de pesquisa, a gente fez uma pesquisa de opinião com a pretensão, né, e a metodologia para representar a população brasileira adulta nacionalmente, com 2.000 e poucas entrevistas, 2.004, algo assim. E aí sim, a gente fez a pesquisa. Então a gente discutiu o questionário, a gente, enfim, fez testes com o questionário, subcontratou um instituto de pesquisa como os DataX, que fazem as pesquisas de campanha eleitoral, e aí finalmente obtivemos os dados. E que tipo de dado que vem então? Então vem lá a pergunta, por exemplo, o senhor tem muito interesse em política? Ou melhor, quanto interesse em política o senhor tem? E aí o entrevistado responde nas várias alternativas que o entrevistador dá para ele. Com a prancheta ele pergunta, o senhor tem muito interesse em política? O senhor tem algum interesse em política? O senhor tem pouco interesse em política? Ou o senhor não tem nenhum interesse em política? E aí o Rodrigo me responde. Quer dizer, a pesquisa, na verdade, ela é totalmente anônima, né? As pessoas não são identificadas, né? Então, são 2.000 casos anônimos, cujo perfil deve representar a população brasileira. Mas aí o entrevistado R me responde, eu tenho muito interesse em política. E eu anoto aqui, né? O entrevistador anota ali. E em outros quesitos ele pergunta, e qual a sua escolaridade, por exemplo? Então, o entrevistado R me diz, eu tenho um curso superior. E aí, eu pegando todos esses dados da amostra que representa a população brasileira inteira, eu vou lá e comparo. Na verdade, eu posso entrar nesse ramal, que é falar qual é a metodologia mais detalhadamente, né? Mas, grosso modo, eu comparo. Eu vejo as pessoas que declararam que têm escolaridade superior, como é que elas respondem às questões sobre participação política, sobre apoio à democracia? E é a partir daí que eu faço minhas análises. Então você teve pesquisa, vocês desenvolveram lá na USP uma pesquisa, mas você utilizou também pesquisas antigas e daí o trabalho analítico dos dados você realizou comparando dados anteriores e dados mais atuais, foi isso? Perfeitamente. Foi muito bom você me levar de volta ao eixo. Então, a sua pergunta era, eu fiz as pesquisas ou reaproveitei? As duas coisas. Então, a gente fez essa pesquisa em 2006, mas eu voltei a olhar dados que já existiam. Pesquisas que foram feitas em 89, em 93, em 2002, comparando com a nossa de 2006.
E foi isso que me permitiu verificar a trajetória da relação entre educação, entre escolaridade e comportamento político. Porque aí eu vou lá, por exemplo, em 89 e vejo que a distância em matéria de apoio à democracia entre alguém que tem curso superior e quem tem curso fundamental era desse tamanho, em 89. Aí, em 93 ela era desse, em 2002 era desse, e em 2006 eu vejo que a distância entre curso superior e ensino fundamental, fundamental incompleto, está desse tamanho. O que isso me mostra? Que existe uma distância, então a escolaridade ainda está impactando, né? Está gerando ganhos em matéria de comportamento políticos desejáveis para a convivência democrática, só que o ganho que ela está gerando em 2006 é menor do que o ganho que eu vi em 89. Então você está corretíssimo. Na verdade, o que eu fiz foi comparar, né, as duas pontas do intervalo para tirar minhas conclusões. É o que você chama, para quem for ler o teu trabalho, você faz uma abordagem que você chama transversal, que é olhando um ponto fixo no tempo, é isso? É isso. E depois uma longitudinal, que você observa justamente, você percorre um tempo, é isso? Exatamente. Então, a abordagem transversal, né, cross-sectional, como a gente fala em inglês, é uma palavra muito usual, né, no nosso jargão. A abordagem transversal seria olhar 89. Então, eu pego a pesquisa de opinião de 89 e olho ela transversalmente. Só aquele ponto no tempo. A perspectiva convencional para os impactos da educação se confirma para o caso brasileiro numa abordagem transversal. Isto é, observando-se isoladamente cada ponto no tempo, atitudes e comportamentos políticos mostram associação com o nível de escolaridade no sentido esperado. Por exemplo, os mais escolarizados preferem com maior intensidade a democracia a outras formas de governo? Mas eu tenho esse olhar longitudinal também. Então, aí eu olho ao longo do tempo. A perspectiva convencional é válida para o contexto brasileiro numa abordagem longitudinal. Observando-se as últimas décadas, os avanços na escolarização da população se refletiram em ganhos sustentados em termos de maior participação e apoio democrático. E, no caso da confiança nas instituições, em aumento da atitude crítica diante delas. Então, você está corretíssimo. Eu combino essas duas abordagens para tirar minhas conclusões. E além de identificar esse fenômeno, você também discute os motivos que levaram a isso, Rogério? Então, eu testo 3 boas hipóteses para tentar entender o caso brasileiro. Primeira hipótese. Que mecanismo a sabedoria convencional vê por trás do impacto da escolaridade no comportamento político? Um mecanismo que passa pela capacitação cognitiva. Quer dizer, o cidadão vai para a escola e lá ele tem mais conhecimento sobre o mundo, conhecimento substantivo, e também desenvolve a sua capacidade cognitiva. Ele, para simplificar, ele pensa melhor, né? Ele estabelece relações mais facilmente. E isso é uma capacidade que, quando aplicada para o mundo político, faz ele participar mais facilmente. O custo que representa para ele participar é menor, né? Então, por exemplo, você imagina como é mais fácil você se manter informado sobre política se você é mais escolarizado, já tem mais informação livresca, né? Já tem mais informação livresca e tem mais capacidade de estabelecer relações entre os objetos da política. Isso torna mais fácil participar da política também. Você identifica o seu interesse mais facilmente. Então, eu sou classe média ou eu sou classe baixa, eu vejo que esse presidente me favorece, aquele partido me atrapalha. Fica mais fácil me localizar politicamente com essas ferramentas, né, que a escola traz, e também fica mais fácil atuar na política. Esse é o caminho que a sabedoria convencional enxerga. Mas não é o único, né? Há outros caminhos pelos quais a educação impacta o comportamento político também. Então, um deles seria um caminho pelo posicionamento social. Então, não é segredo para ninguém que, se você tem um título que a universidade te dá, ou o título pode ser o diploma do ensino médio, né? Isso te impacta o lugar em que vai ser localizado na sociedade. Por exemplo, se você tem um curso superior, você vai ter acesso a empregos melhores. Eles vão te dar salários melhores. Você vai morar numa vizinhança mais abastada. Você vai conhecer gente que tem mais inserção em matéria econômica e provavelmente em matéria política também, né? Por exemplo, morando melhor, você pode ter mais contato com políticos, ou você vai ter contato com quem faz a política, técnicos que fazem políticas públicas, né? Então, você vai ter você vai ter maior centralidade no mundo político também.
A escola vai te trazer mais centralidade. Então você veja que isso é praticamente independente da capacitação cognitiva. Você não está mais sabido, você está mais bem localizado, né? Esse outro impacto. Então, por esse caminho, o impacto da escolaridade seria diferente. Não importa se o impacto não é absoluto. Mais escolaridade sempre gera mais capacitação cognitiva e sempre gera maior ganho político. Não. Por esse caminho, importa o ambiente que eu estou. Se todo mundo melhora a escolaridade, a minha posição não mudou, né? Você imagina, é muito fácil de entender isso quando a gente lembra quem tinha curso superior, vamos pensar nos anos 50, era um grupinho reduzido, né? Hoje em dia, felizmente, né, é muito bom que se democratize o acesso ao ensino, não é mais um grupinho, é um grupão que tem acesso ao ensino superior. Então você imagina que poderia ser que, como mais gente tem curso superior, o impacto que eu enxergo em cada um do curso superior é menor, porque a centralidade que o curso superior hoje determina já não é a mesma daquele grupinho pequeno, né? Era muito diferente quem tinha curso superior no passado, hoje em dia já não é tão diferente, é um grupo maior. Testei esse caminho e os dados que eu obtive para o Brasil entre 89 e 2006 não mostram que essa seja uma hipótese promissora. Eu não achei dados consistentes nesse caminho, mostrando que por estar democratizado, os níveis mais elevados de escolarização perderam impacto político. Não foi essa a minha conclusão. Segunda hipótese, efeito geracional. Compara pessoas com mesma escolaridade, mas gerações diferentes. Então, nos Estados Unidos é muito comum, tem muito estudo mostrando que havia gerações que eram muito mobilizadas politicamente. Então, aquelas ligadas às políticas do New Deal, né, quem nasceu depois da grande crise de 30 e de políticas de apoio estatal que foram criadas nos Estados Unidos depois dos anos 30, né, para responder à Grande Depressão, essa geração era especialmente ativada do ponto de vista político. É isso que nos mostram os estudos feitos nos Estados Unidos. E depois vieram gerações que eram menos ativadas. Será que não é esse o caso brasileiro? Quer dizer, então não importa menos a escolaridade, mas a geração que veio, que começou a se formar, a amadurecer politicamente, nos anos 80, 90, nos 2000, será que ela não era, geracionalmente, você controla a escolaridade, né? Compara pessoas com a mesma escolaridade, mas com gerações diferentes. Será que isso não explica mais? Minha resposta para o caso brasileiro de 89 a 2006, aparentemente não. Essa é uma hipótese promissora, vale a pena estudar mais isso, mas o meu estudo não teve resultado para isso. O que é que teve resultado? Justamente o caminho convencional. Então, aparentemente, o brasileiro é predominante, né, no Brasil o impacto da educação que passa pela capacitação cognitiva. Então, o brasileiro está mais engajado politicamente, ele está mais democrático, mais democrata, porque ele está mais, para resumir, sabido, né? Porque ele tem mais informação objetiva e ele tem mais, ele está mais capacitado cognitivamente, está mais capaz de estabelecer relações. Terceira hipótese. É predominante no Brasil o impacto da educação que passa pela capacitação cognitiva. Esse é um caminho promissor. Então, eu fiz uma análise usando dados do INAF, né, que é um indicador do IBOP de alfabetismo funcional, que é uma pesquisa de opinião, como aquelas que eu mencionei anteriormente. Só que lá dentro também o indivíduo é solicitado a fazer uma provinha para ver quanto ele é capaz de ler direito, de fazer conta direito. Então, já tem um pouco uma avaliação cognitiva do cidadão. E o que o INAF me mostra? Que sim, quem tem mais capacitação cognitiva tem um comportamento político mais ativado, né? Então, embora eu também, nessa área, a minha pesquisa não chega a resultados incontestáveis, né? Ela tem mais pistas, evidências que merecem ser exploradas com novos dados, né? Mas me parece que sim. Por aí a gente chega a algum lugar. Então, isso me leva a uma nova hipótese. Qual é? Que o impacto da educação brasileira diminuiu de 89 para 2006 justamente porque a qualidade da educação diminuiu nesse período. Eu não consigo quantificar a perda de qualidade, né? Nessa área eu estou usando uma análise que outros pesquisadores fizeram do nosso sistema educacional e o que eles percebem? Houve grande avanço em matéria de acesso à escola brasileira, mas a qualidade não foi mantida.
a gente tem bons indicadores de 95 em diante. Mas, por exemplo, quanto a qualidade da escola perdeu de 80 até 94, por exemplo, a gente não consegue quantificar. Então, eu só consigo ter essa evidência de fundo, né? Assim, existe um certo consenso na literatura brasileira que olha a educação de que houve perdas importantes na qualidade, mas eu não consigo quantificar. Aceitando que houve essas perdas, é uma coincidência intrigante, né? Que ao mesmo tempo você vê menos capacitação política, se eu posso chamar assim, acompanhando menos capacitação pedagógica, cognitiva, que a gente espera do sistema educacional. O Brasil é um terreno fértil para esse tipo de pesquisa, Rogério? Ah, com certeza. Então, a minha pesquisa conversa com a pesquisa internacional sobre isso, né, nessa área. Então, sobretudo a partir dos anos 2000, muitos pesquisadores em Oxford, pesquisadores nos Estados Unidos, por exemplo, em Harvard, eles têm um centro lá ligado à ciência política, em que há pesquisadores que têm um olhar para a educação. A OCDE desenvolveu indicadores relacionando educação e comportamento político, recentemente, 2009, 2010, as primeiras versões. Então, tem um campo em desenvolvimento, né, na pesquisa científica internacional, olhando educação e comportamento político e querendo desvendar um pouco essa caixa preta, né? Porque, em grande medida, a gente aceitou os primeiros estudos dos anos 50, falando que tem uma relação entre as duas coisas, mas é uma caixa preta porque a gente não sabe quais os mecanismos, é preciso refinar o conhecimento sobre isso, né? E o caso brasileiro é ótimo para isso, porque a gente está, para nós que trabalhamos com pesquisa quantitativa, o ideal para nós é que as variáveis variem, né? Então, quando as coisas estão iguais, é mais difícil você testar suas hipóteses. Quando as coisas variam, aí é que a gente fica excitado, né? A gente tem mais chance de testar a hipótese. E o caso brasileiro, então, ele é excepcional, assim como o caso de outros países em desenvolvimento que estão experimentando grande inclusão escolar, né, nos últimos anos. Esse Brasil e esses países são objeto privilegiado para você olhar essa relação de escola e política.